clássica de termodinâmica. Cuidado, tem que ter muita maturidade depois dessa aula, porque como eu não vou poder ficar toda hora lembrando conceitos termodinâmicos importantes, tu vai ter que te estimular a fazer um exercício ou outro, a se manter fazendo questões de termodinâmica, principalmente na área na linha da federal, que ela tem uma questão bem clássica de termodinâmica. E eu quero poder te dar algumas dicas nessa último bate-papo, para que tu consiga matar essas questõezinhas. E falta um detalhezinho que não foi falado, quase tudo aqui já foi dito. Tem um ou dois detalhes ali que vale a pena reforçar. Primeira coisa, isso aqui é uma máquina. Geralmente quando eu faço a máquina eu faço ela quadrada, e quando eu faço as pontes eu faço uma meia-lua, porque foi assim que o meu professor desenhava, e é assim que tu treina no teu caderno, e tu fica com esse cacuete. Mas o formato não importa. O que importa aqui é a ideia da onde para onde a energia está fluindo, da onde para onde o calor está fluindo. Se eu pego uma máquina, digo que ela está recebendo o calor da fonte quente, que eu chamo de quê? Realizando... Mas essa conversão é integral? Não, porque para o gás poder se expandir, ele tem que se aquecer. E se ele aqueceu, uma parte da energia já ficou agitando as moléculas. E eu não vou conseguir resgatar essa energia ao todo. Um restinho de agitação nas moléculas vai restar. Por isso que o excesso de calor que eu não realizo o trabalho, eu jogo para a fonte fria. Essa máquina é um motor ou um refrigerador? É quente ou é fria? Se está chegando energia da fonte quente, eliminando energia para a fonte fria, é uma máquina térmica chamada de máquina térmica quente, e também podemos chamar ela de motor. Uma equação que reflete a conservação de energia aqui bem simples é que o trabalho é Q menos QF, calor da fonte quente menos calor da fonte fria. A única diferença entre a máquina térmica fria e a máquina térmica quente, como nós já vimos, ou seja, a máquina térmica fria, refrigerador, é que a máquina térmica fria tem o objetivo de tirar calor da fonte fria e arremessar para a fonte quente, que é antinatural. Nós sabemos que naturalmente o calor vai do quente para o frio. Mas para que eu consiga fazer isso, eu vou realizar trabalho sobre um gás. Hoje eu vou dar uma descrição um pouco melhor do que é a geladeira. Eu vou espremer um gás para que ele, de alguma forma, pegue calor da fonte fria e arremesse para a fonte quente. Olhando a grosso modo, a sensação que dá é que a equação ia mudar de sinal. Mas como cada elemento da equação muda de sinal, esta equação continua valendo, tanto para a máquina fria, motor, refrigeradores, quanto para a máquina quente, os motores. Nada demais até agora. Só para a gente entender o funcionamento da geladeira. A geladeira ela tem um compressor. Esse compressor ele está num circuito fechado com uma serpentina que passa atrás da geladeira, que tu conhece, e uma serpentina que passa dentro da geladeira, bem no freezer das geladeiras comuns. Quando tu vai descongelar o teu freezer, tu até percebe passando a mão no metal que tem uma serpentinazinha, uma coisa fazendo zigue-zague. Aquilo é um caninho fininho por onde passa um gás. Esse gás que faz esse circuito passa por dentro da geladeira, vai no compressor, passa por fora da geladeira e entra dentro da geladeira de novo. Esse tubinho leva um gás, e não é um gás qualquer. Ele é um gás altamente volátil. Tu lembra da química que é volátil? Que evapora com facilidade, que passa do líquido para o gasoso com facilidade. Mas, desculpa, não é correto chamar de gás. É um vapor. É um vapor porque gás, nós já chegamos a estudar diagrama de fase esse ano? Nós sabemos que a diferença entre vapor e gás, ela é tênue, né? Gás é o estado gasoso que não volta a ficar líquido, mesmo que eu pressurize. Vapor é o estado gasoso que se eu espremer, fica líquido, lembra? Então, na verdade, não é um gás que a geladeira usa, é incorreto falar isso, o nome técnico seria vapor. Antigamente era o CFC que se usava nas geladeiras, clorofluorcarbono, certo? O problema é que esse CFC detona a camada de ozônio, e como na hora de consertar a geladeira todo mundo jogava fora esse CFC, a galera passou a usar um outro gás. O gás hoje mundialmente usado nas geladeiras, ele tem até um nome técnico, R134A, é um gás famoso, R134A, é o gás refrigerante de quase todos os equipamentos. É possível que futuramente uma nova tecnologia faça um novo gás ainda mais eficiente, mas esse aqui é usado. Eu pego esse gás que é um gás vapor volátil, faço ele passar lá pelo freezer. Mesmo o freezer estando gelado,
Como esse gás ele é volátil, ele tende a vaporizar-se lá no freezer. E nós sabemos que quando uma substância se vaporiza, ela rouba calor. É uma reação endotérmica, não é isso? Esse gás então, este vapor estava liquefeito e ao chegar no freezer ele começa a ir para o estado gasoso. Como ele foi do estado líquido para o estado gasoso, ele roubou o calor do freezer, deixando o freezer ainda mais gelado. Esse gás vai sendo empurrado pelo compressor para uma outra região, vai lá para trás da geladeira, e lá atrás da geladeira, naquela serpentina, o gás que está no estado, o vapor animal, que está no estado gasoso, vai ser espremido para ir para o estado. Mas nós sabemos da química e da fisicoquímica que quando uma substância vai do gasoso para o líquido, ela libera calor, é uma reação exotérmica. E aonde que essa reação está ocorrendo? Na parte de trás da geladeira, exposta ao ambiente. Então é por isso que fica quente lá atrás da geladeira, porque lá existe um vapor sendo espremido e ficando líquido. Esse excesso de calor é jogado para o ambiente. Esse gás agora, esse vapor agora que ficou líquido, vai voltar a passar pelo refrigerador. E lá tem uma válvulazinha que vai reduzir a pressão, fazendo mais uma vez que ele se torne vapor. E agora o ciclo continua. Dessa maneira eu estou usando a vaporização e a liquefação em momentos adequados para que o calor saia da região fria e seja expulsa para a região quente, certo? Então batemos um papinho sobre o funcionamento um pouquinho mais prático do refrigerador. Bom, nós discutimos que um dos grandes problemas da termodinâmica eram os combustíveis, não é isso? Porque todo mundo usava carvão para tudo desde sempre. Quando as máquinas começaram a surgir e competir com o combustível que a dona de casa usava para cozinhar para os filhos dela, que todo mundo usava para tudo, aí a coisa começou a ficar delicada. A galera começou a cobrar dos projetistas mais economia de combustível, que as máquinas gastassem menos combustível, que na época era o carvão. Estamos falando de 1750, galera, certo? Início da Revolução Industrial. E aí as contas começaram a se aprimorar. Inicialmente as máquinas eram feitas mesmo no feeling, não era fazer uma conta para construir um motor. O cara tinha ideia de construir um motor e começava a construir. Se ia dar certo ou não, se ia explodir na cara dele ou não, depois ele ia ver. E aí a galera começou a fazer umas continhas, os matemáticos começaram a aprimorar as ideias e começaram a ver que dava de calcular a economia de um equipamento. Por isso que começou a nascer a ideia de rendimento. Eu gosto, quando eu falo em rendimento, de lembrar em aplicação financeira. Não sei porque as pessoas prestam tanto atenção na parte da grana, né? E por isso que eu digo que quando a gente vai fazer continha boba, a gente pensa em dinheiro, que a gente não perde dinheiro no dia a dia. E eu vejo o jovem errando conta idiota com números que são iguais ao dinheiro que ele usa no dia a dia na prova. A minha única explicação é que número ele não está preocupado, aí ele erra. Dinheiro ele está preocupado, aí o cérebro bomba, liga o turbo boost e aí o cara faz legal. Pra tu ver, né, cara, às vezes a diferença é o ímpeto espiritual que tu usa para fazer uma coisa, não é essa coisa difícil ou não. Por isso que eu digo, pensa em grana na hora de pensar no númerozinho. A tua divisão vai sair bem mais rápido. Olha só, uma maneira bem didática, eu acho, de tu encarar o que é rendimento, é tu pegar o quanto tu lucrou com alguma coisa e dividir pela grana que tu investiu para aquele lucro. O exemplo clássico que eu sempre usei com a galera foi aquela famosa ação da Petrobras. Mas a gente poderia imaginar a poupança. Imagina que tu deixou R$1.000 na poupança. E depois de um mês, tu tem na tua poupança R$1.006. Agora bombou. O teu lucro nesse mês foi de R$6. Mas como tu investiu 1.000, o teu rendimento foi de 0,006. Se tu quisesse passar para porcentagem, porque é o normal do jornal divulgar, né? Dá 0,6%, um pouco mais de 0,5%. Isto é verdade. Isto é verdade. Quando teu pai deixa o dinheiro dele na poupança, é isso que o banco está pagando para o dinheiro estar na poupança. O problema é que a inflação hoje é maior, quer dizer que teu pai está perdendo dinheiro a cada dia que ele bota o dinheiro na poupança. Por isso que é uma coisa que tu não pode deixar ele fazer, que tu não pode fazer, não numa situação como a de hoje. Tem que arrumar uma outra aplicação para essa grana, porque teu pai está ficando cada dia mais pobre sem saber, de repente, certo?
Isso é uma coisa delicada, as pessoas acham que a matemática é para fazer conta, mas não é. É para não fazer cagada na vida, para não pagar o mínimo do cartão de crédito, por exemplo. Certo? Que é a maior cagada que teu pai pode fazer financeira, e eu sei que muitos fazem, né? Não o teu pai, mas outros fazem, outros pais fazem. E tu pode ajudar ele, falando para ele, pai, para de rasgar dinheiro, acorda pra vida, bicho. Certo? Vai fazer continha boba e vai ver quem pagar o mínimo do cartão de crédito é suicídio. Certo? Pegue emprestado dinheiro no banco, quita a porcaria do cartão de crédito, que o juro que tu vai pagar no final do mês é drasticamente menor. Em vez de pagar lá, né, 20, 15%, tu vai pagar 3, 4% no empréstimo. É só, né, um cara que não tem noção de matemática básica cometeria esse erro. Certo, galerinha? Pode ser mais trabalhoso pedir um empréstimo e quitar a tua dívida de maneira interessante, né? Mas isso vai refletir na saúde da família toda. Ó, poupança. Hoje em dia, tá foda. Hoje em dia o cara tá perdendo dinheiro na poupança porque o rendimento da poupança é menor que a. E tu viu como é simples? Pega dinheiro que tu ganhou e divide pelo quanto tu investiu. Certo? Esta ideia serve para todas as áreas aqui, galera. Tanto para motores quanto para refrigeradores. Quando eu falo em rendimento de uma máquina térmica, eu penso em motor, tá, galera? Olha lá pro desenhozinho do motor. Qual é o lucro que eu espero que o motor produza para mim? Trabalho. Eu quero que ele trabalhe no meu lugar. Esse é o lucro que eu espero. É o W, não é isso? Mas para que ele realize trabalho, eu tenho que investir alguma coisa nesse motor. O que eu invisto? Calor. E qual o calor? Da fonte fria ou da fonte quente? No motor é o da fonte quente, né? O que vai fora é o que vai para a fonte fria. Pronto, ó. O rendimento da máquina térmica, assim como o rendimento financeiro, é lucro sobre investimento. Nós sabemos que jamais todo o calor vai ser transformado. Já que o número de cima vai ter que ser obrigatoriamente menor que o de baixo, eu já sei que esse rendimento sempre vai ser menor que 1. Ou, se tu preferir, o rendimento vai ser sempre menor que... E isso é uma lei. E já que a primeira lei da termodinâmica a gente viu antes, essa só pode ser a segunda lei da termodinâmica. Nada demais. Máquina térmica, rendimento de 100%, nunca, jamais, viola as leis de Deus. Não pode, não tem como. Pegasse pesado, né, professor, viola as leis de Deus. Não é isso, se Deus criou o mundo e os átomos não aceitam essa transformação, então está violando as leis do Criador. É isso. Bom, e um refrigerador? Será que se eu for olhar para o refrigerador, a maneira de pensar lucro e investimento é a mesma? O lucro que eu espero de um refrigerador é que ele realize trabalho para mim? Pelo contrário, né, sou eu que realizo o trabalho em cima da máquina. Eu pego um motor elétrico, ligo ele na tomada para ele espremer um gás. E o motor é justamente o contrário, o gás se expande. Buf, buf. E aqui no compressor não, eu espremo o gás. Eu espremo o gás. O trabalho é negativo. Né? Por isso a seta, né? O trabalho está indo para dentro da máquina. Que lucro então que eu espero para um refrigerador? É o objetivo de um refrigerador, por isso que é chamado máquina fria, é resfriar ainda mais, não é? É esse o lucro que eu espero, ó, o calor que eu retiro da fonte fria. Mas que investimento eu faço para isso acontecer? Foi o W que eu empurrei na máquina para ela realizar o serviço para mim. Então, ó, o que era lucro e o que é investimento modificou-se. Mas é intuitivo. Máquina fria eu quero que esfrie. Então o QF é o meu lucro. E como é que ela trabalha? Ela trabalha porque eu estou acrescentando trabalho nela. Por isso que o meu investimento agora é o W. Isso não é mais chamado rendimento. Porque o rendimento é a ideia aplicada para os motores. Isso é chamado de coeficiente de performance. Quando tu vai comprar uma geladeira, tem atualmente a lei, né, obriga que o fabricante coloque um adesivo e classifique esse equipamento em A, B, C, D e E, que é o consumo de energia elétrica. A é o mais econômico, B é meia boca, C já é uma merda, e D e E nem pensa, nem compra, nem compra. Às vezes as pessoas não olham para isso. Aí o cara, não, eu vou economizar 100 pila na geladeira porque não é mais barato. Ele mal sabe que ao longo do ano ele vai gastar 300 pila a mais de combustível no ano todo por causa da geladeira que é classe C e não A. Então vale mais tu gastar no dia da compra um pouquinho mais e economizar nos 20 próximos anos de energia elétrica. 20 vai quebrar, né? Ainda mais essas novas, né? 10 aninhos no máximo a geladeira, depois tu troca de novo. Ô galerinha,
Para ajudar o povo a escolher qual é a máquina que tem a melhor performance, que gela mais com menos energia, tem um númerozinho, não só aquela letra A, B, C, que é para o cara que não tem noção nenhuma. Tem um númerozinho lá, 1.97, 1.8. Aquele númerozinho, 1, alguma coisa, é justamente o coeficiente de performance. Então tu tem que buscar o maior númerozinho daqueles. Então quando tem duas geladeiras classe A, são duas econômicas. Tu não vai poder escolher pela letra. Aí tu vai no númerozinho de baixo e escolhe pelo coeficiente de performance. Certo? Beleza? Então o coeficiente de performance é o rendimento, entre aspas, para uma máquina térmica fria. Cuidado, se eu falei que deu 1.8, a segunda lei da termodinâmica vai ser violada, professor, pelo refrigerador? Não. A segunda lei da termodinâmica é uma lei, ela é inviolável. O rendimento de uma máquina térmica não pode ser maior que 1. Agora, o coeficiente de performance, ele não está comparando energia gerada com energia transformada. Ele só está comparando duas situações da máquina. Então, pode dar 1.5, pode dar 2 até. Ou seja, eu posso com 100 joules de energia deslocar 300 joules. Eu não estou gerando 300, eu estou deslocando. Certo? Cuidado com isso. Porque é muito comum, já que o coeficiente de performance pode dar 1, pode dar 2, o cara fala assim, uma máquina térmica pode ter rendimento de 100%, um refrigerador pode ter rendimento de 100%, já que o coeficiente pode ser 1. Não se pode colocar coeficiente de performance em porcentagem, porque ele não está dizendo quanto de energia eu aproveitei a partir do total. Eu só estou medindo quanto de energia eu desloquei. Então, jamais colocar em porcentagem. Pode ser maior que 1. Isso não viola lei nenhuma. Pode ser maior que 1. E aí, fala, meu querido. Então, tipo, máquinas frias não vão ter rendimento? Não, a gente pode calcular o rendimento. O que eu quero te dizer é que se eu calculo o rendimento de uma máquina térmica fria, ele não é a melhor maneira de saber se a minha energia está sendo bem aproveitada. Ou seja, não é seguro escolher se a máquina gela bem ou não gela bem pelo rendimento. Ela pode gastar pouca energia, mas pode gelar pouco. Eu estou gastando pouco aqui, mas, pô, cara, eu vou te falar que se eu quero gerar uma cerveja, eu tenho que deixar 3 dias antes no congelador. Aí não vale a pena, entendeu? Ou seja, a máquina tem que consumir pouco, mas tem que ser eficiente no gelar. Não adianta gastar pouco e não gelar direito. Ou seja, o coeficiente de performance mede a capacidade de gelar da máquina. Beleza? Então é importante, não é que não dê para calcular o rendimento, dá, só que não é uma boa ferramenta de escolha. Certo? Só isso. Quero ver, faz com a mãozinha. Como é que desenha um ciclo de Carnot? Antes de mais nada, faz um plano. Isso aqui tu tá careca de saber. O que vai constar nesse plano? Por que é pressão e por que não tem temperatura? Primeiro porque eu tenho que desenvolver duas isotermas. E tu lembra como é que é a isoterma, né? Se tivesse temperatura, a isoterma ia ficar redondinha assim? Não ia ser uma reta idiota. Então primeiro, tu sabe que é um plano cartesiano com pressão e volume. E para isso basta lembrar que tu começa o ciclo de Carnot com duas. Pensa bem, cara, é fácil pra caramba desenhar duas isotermas. Plano cartesiano, duas isotermas. E aí tu pega e liga as isotermas assim, né? Não, tem que ser uma ligação suave, querido. Tu pega a coisa de escrever, encosta no papel e vai cruzando as isotermas de maneira suave, ó, fazendo uma curvinha suave. Essa transformação é do tipo adiabática. Faz só mais uma curva suave entre duas. Apaga as rebarba, já tens o teu ciclo de Carnot. Não é difícil, amigo. É menos de 1% dos alunos que saem do ensino médio conseguiriam desenhar um ciclo de Carnot. A maioria nem sabe do que se trata. Saber desenhar o ciclo de Carnot, porra, é um nível muito acima da média. Se tu quiser ficar top mesmo no ciclo de Carnot, depois que tu apagou as rebarbas, tu dá nome para cada um dos vértices. Chamamos de A, B, C e D. Se tu conseguir dizer o nome de cada uma das transformações, aí tu é foda. Aí tu pode ir pro vestibular da UFSC falando, não, ciclo de Carnot eu vou detonar. Porque assim, ó, antes eu já coloquei a setinha para vocês, né? Cuidado, a setinha assim, ou a setinha pro outro lado muda tudo.
Se a setinha é essa transformação é uma compressão, é uma isotérmica, né? Uma compressão isotérmica. Se a seta fosse para o outro lado, seria uma expansão isotérmica. O outro que eu fiz para ti foi no sentido oposto, tá? Porque quando eu desenhei para ti, eu desenhei um ciclo que representaria um motor de Carnot. Porque quando gira no sentido horário, o trabalho é positivo, motor. Quando gira no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, refrigerador. Então agora, em vez do motor de Carnot, eu representei o ciclo de um refrigerador de Carnot. Por que eu sei que é refrigerador? Exato, sentido anti-horário, ele está recebendo o trabalho, não realizando, né? É isso aí. Ó, compressão. Por que foi compressão? Porque apesar de a linha ter subido, o volume diminuiu. Nome? O que? Expansão adiabática, o volume aumentou. Expansão isotérmica. Compressão adiabática. Compressão isotérmica. Continua intercalando compressão e expansão e continua intercalando adiabática e isotérmica. Não é isso? Pronto, cara. Se girar para um lado é motor, se girar para o outro é refrigerador. Desenhamos um refrigerador de Carnot. Por que o ciclo de Carnot foi inventado mesmo? Qual era o objetivo do Carnot? Ter o melhor rendimento possível. Ele queria descobrir uma máquina que pudesse aproveitar o máximo possível do calor. Então é 100% o rendimento da máquina de Carnot? Não pode, porque violaria a segunda lei que a gente acabou de ver. O ciclo de Carnot não viola lei nenhuma. Portanto, o ciclo de Carnot é o melhor que existe, mas jamais será rendimento. O mais interessante é que para calcular o rendimento do Carnot, não precisa saber como a máquina é fabricada. Basta saber a temperatura da fonte. E a temperatura da fonte, olha só, olha para o rendimento original e para essa fórmula. Elas parecem completamente diferentes, não parecem? Vou te mostrar que uma é a cara da outra. Rendimento é igual. Como é que eu posso escrever trabalho, meus amigos? Olha lá a primeira equação revisada da aula. Q, W, primeiro, o rendimento é W sobre Q, não é isso? Mas eu tenho o direito de colocar no W Q menos QF sobre Q. Essa divisão eu posso separar em duas, né? Q sobre Q menos QF sobre Q. E quanto é Q sobre Q? 1. Olha outra maneira de calcular o rendimento, então, ó. Uma outra maneira de calcular rendimento, de acordo com o que a gente estava vendo, é fazer 1 menos QF sobre QQ. O que é F? Calor da fonte fria. O que é QQ? Calor da fonte quente. É aceitável dizer que quanto maior a temperatura da fonte quente, mais calor eu recebo dela? É aceitável dizer? A transferência de calor não depende da variação de temperatura? Quanto mais quente tiver o forno, mais calor vai chegar dele, não é? Tudo bem para vocês? Concordas que quanto mais fria tiver a fonte fria, mais calor vai para ela? Ou seja, não é um absurdo tirar calor da fonte fria e calor da fonte quente e trocar por temperatura da fonte quente. Então é isso, na verdade as fórmulas do rendimento, tanto para Carnot quanto para as outras máquinas, é praticamente a mesma coisa. Só que como a máquina de Carnot, as diferenças de temperaturas são aproveitadas devagarzinho para que o calor seja transferido vagarosamente, então eu posso dizer que a temperatura da fonte fria é um indicativo do calor que ela vai receber. A temperatura da fonte quente é um indicativo de quanto calor ela vai fornecer. Só cuidado, hein? Temperatura aqui é só em Kelvin, não vai colocar graus Celsius ali que vai arruinar. Isso não vai cancelar porque é em cima e embaixo, ó. Como é que transforma de Celsius para Kelvin? Soma 273. Se eu pegar uma fração e somar o mesmo número em cima e embaixo, a fração não muda? Muda. O que não muda é se multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Então, cuidado. Temperatura? Kelvin. E agora, para encerrar. Para encerrar, eu tenho uma discussão bem filosófica para tratar com vocês. Galera, desde que o homem começou a produzir essas máquinas térmicas, o sonho o que é? Era fazer uma máquina que pudesse aproveitar a energia
energia de maneira perfeita, que toda a energia que eu entregasse para a máquina fosse aproveitada. Mas logo começaram a perceber que na prática era difícil. Inicialmente o que se fazia? O gás que foi aquecido, eles pensavam, eu vou esfriar esse gás de novo, vou jogar na máquina sem jogar ele fora, e vou aproveitar esse gás de novo para aquecer ele mais uma vez, aí eu aproveito na realização de trabalho, aí ele vai continuar morninho depois, aí eu expando ele mais um pouquinho que seja, aí fica morninho ainda, eu expando de novo, e depois eu esfrio usando esse calor para jogar nele de novo. Então a galera começou a fazer máquinas com resfriadores e mais resfriadores para aproveitar o calor e jogar na máquina de novo. Só que invariavelmente não funcionava. Não tinha jeito, eles usavam todas as técnicas, toda a tecnologia disponível no momento e a máquina nunca conseguia aproveitar o calor bem. Aliás, em vez de eles chegarem a rendimento, sei lá, de 80, 90, nunca passava dos 30, 30 e poucos. Só quando o diesel inventou o motor dele, o motor a diesel, é que eles chegaram lá em 27% de rendimento. Então tu vê o primeiro motor diesel de todos, apesar de ele ser uma lesma, dele girar bem lentamente, ele já tinha um motor, ele já tinha um rendimento moderno, já que dá para dizer que é de um motor moderno já. E um dos motivos do motor ser de bastante rendimento era justamente que ele era lento. Os processos têm que ser feitos de maneira lenta para poder aproveitar bem o calor em algumas situações. Bom, e depois de tanto estudar esse fenômeno, eles descobriram por que eles não estavam conseguindo esfriar o gás e reaproveitá-lo de novo na máquina. Eles perceberam que tinha uma grandeza física por trás da brincadeira que não tinha como isso ter sucesso. Hoje nós conhecemos essa grandeza física como entropia. Cara, a entropia é uma grandeza delicada, que mesmo quem está há muito tempo estudando na área, no coração dele ele não sabe o que é entropia. Hoje, volta e meia, se eu não paro para pensar, eu fico meio inseguro do que é entropia. Uma maneira bem legal de tu entender o que é entropia é com uma analogia do teu quarto. Se tu é uma pessoa normal, um jovem normal, o teu quarto tende a ficar cada dia mais desorganizado. É muito raro o jovem na tua idade que já é organizadaço. Que o quarto do cara tu entra, pô, tudo bonitinho, e não é a mãe dele que arrumou ele. Isso é uma raridade. Se tu é um jovem normal, o teu quarto é uma zona. Mas como é que acontece? Um dia a mãe do cara vai lá e deixa o quarto organizado, né? Que a mãe tem vergonha que as outras pessoas entram no quarto do filho dela e veem que o filho dela não consegue organizar o próprio quarto. É uma vergonha, tá? Se tá nessa área aí, tá na hora de pensar em morar sozinho, que é a única maneira de ficar adulto nessa vida. Então, ó, chegou a mamãe, tudo bonitinho, aquele cheirinho de limpeza. Segunda-feira tu entra no teu quarto depois da aula e tá aquela organização. Tu abre a tua mochila, tira o material do dia, faz um exercício ou outro, teoricamente e tal, arruma a mochila para outro dia, sai de casa. Na terça-feira tu chega, os livros já estão espalhados em cima da mesa. A cama já não está esticadinho no lençol porque tu não arrumou ela antes de sair. O quarto já está um pouco mais zoneado. Veio teu amigo, vamos ver um filme, joga um pouco de videogame, filme no Facebook, faz um trabalho, e aí já tem papel picado, já tem mais livro. Chegou na sexta-feira, o quarto está uma zona. É meia para um lado, calcinha para o outro, tudo bagunçado. Enquanto a tua mãe não vai lá, porra, de novo, guri, meu Deus, guri, acorda pra vida, e arruma o teu quarto, a desordem do quarto vai aumentando. Essa desordem é o que a gente chama na física de entropia. Na natureza, escuta o que eu vou te falar, qualquer fenômeno que aconteça na natureza sempre ocorre com aumento de entropia. Na natureza, a natureza não tem como se organizar para um estado menos atrapalhado, porque não existe uma mãe na natureza pedindo, ó, vai natureza, se organiza. A natureza não tem mãe, ela tem pai, teoricamente, né? O Big Bang. Depois disso, as leis naturais é que foram atuando no mundo. Para ti, no início eu não entendia isso. Eu assim, como assim? Eu não posso pegar água líquida desorganizada e congelar, deixar ela sólida e mais organizada? Concorda comigo? Ué, eu posso pegar água aquecida e congelar, as moléculas vão ficar organizadas em cristais vibrando, toda organizadinha. Tá aí, ó, eu acabei de diminuir a entropia desta água. Concorda comigo? Mas que máquina que tu usou para esfriar água? Que máquina que foi? Me conta o nome da máquina. Ah, o refrigerador, tá certo? Fazia tanto tempo que eu não falava nisso. Este refrigerador, como é que ele funciona?
Ah, eu aplico o trabalho nele, ele pega o calor da água que estava agitada e com bastante entropia, tira calor dessa água, fazendo a temperatura da água diminuir, fazendo a entropia da água diminuir. Só que eu tenho que jogar para o ambiente. O que eu jogo para o ambiente? O calor que eu retirei da fonte fria, mais o calor que eu gerei na hora de executar trabalho. Ou seja, se eu tirei 100 joules da água de energia, diminuindo a entropia dela, eu tive que jogar para o ambiente 100 e poucos. Os 100 que eu tirei dela, mais o que eu gerei na hora do trabalho. Ou seja, a tua água localmente diminuiu a entropia, mas o mundo aumentou a entropia. Aqueles 100 joules que tu tirou de energia da água foi para o mundo, mais os 200, 300 que tu realizou em trabalho. Ou seja, o mundo, depois que tu esfriou a água, ficou com uma entropia e não tem jeito. Qualquer coisa nessa vida que aconteça, a entropia aumenta. E o que é entropia? Entropia mede a desordem de um sistema. E quanto mais desorganizado o sistema, mais difícil é aproveitar a sua energia. Resumindo, primeiramente com cálculos matemáticos para tentar entender as máquinas, os homens perceberam que tem uma grandeza na natureza que flui só num sentido. Nunca vai fluir no outro. Que grandeza é essa? Entropia mede o que para o leigo? Desordem. Desordem do sistema. O universo é finito. Por mais que a raça humana conseguisse enfrentar todos os problemas tecnológicos, uma hora o universo vai estar num estado de tamanha que vai ser impossível pegar uma máquina que aproveite a energia. Porque para tu aproveitar a energia, tu tem que ter uma fonte, uma quente e uma fria, não é? Como a desordem tende a aumentar, a fonte fria, que seria o universo, ele tende a aumentar a sua temperatura e uniformizar de tal forma que em algum momento a gente não vai mais conseguir diferenciar uma fonte quente e uma fria para aproveitar a energia. Mesmo com tudo que a gente possa fazer de tecnológico, um dia o universo vai se acabar numa situação de bastante gás, em alta desordem, né, como boas partes do universo que a gente vê hoje. Baixa temperatura, gás fino e rarefeito, bastante desorganizado, alta entropia. Então, olha, temos que devanear com a persistência da raça humana até a gente poder conseguir se manter pela nossa tecnologia. Mas uma hora o universo ele é finito, ele acaba, não tem jeito, certo? De repente, na hora que essa desordem, essa entropia atingir um limite, alguma coisa, algum evento cósmico possa gerar um novo Big Bang e trazer o universo para uma situação inicial de entropia baixa e permitir que as coisas voltem a evoluir. Aliás, esse é um dos grandes mistérios atuais. Por que de repente a entropia era baixa e de repente começou a fluir só num sentido, né? Será que houve algum evento que permitiu que o universo reduzisse de entropia por algum motivo? Essa é uma das grandes questões da física atual. Entropia, desordem. Todo fenômeno ocorre com aumento da desordem, assim como geralmente o nosso quarto tende a se desorganizar, certo? Aí vem a mãe lá e dá uma de Big Bang e organiza a nossa vida e a gente vai desorganizando de novo. Até que um dia tu vai morar sozinho. Primeira vez que teu namorado for no teu apartamento, tiver aquela zona e ele ficar com nojo de voltar na tua casa, tu vai ver que não tem jeito, tem que se organizar, que tem que limpar a própria privada. Esse é um momento grande. Quando tu vai baixar na tua privada e tu vai limpar a tua própria privada, que aí tu reflete, né? Eu quero fazer isso. Como será que eu não vou fazer? Quanto custa a mulher que vai vir limpar isso aqui? Aí na hora que tu descobrir que a tua faxineira ganha melhor que a maioria das profissões e já não tem mais ninguém querendo faxinar, aí tu vai começar a refletir sobre quanto tem que estudar para poder pagar alguém para limpar a tua privada. E aí tu vai perceber que 90% de vocês vão limpar a própria privada. Porque é muito caro pagar alguém para limpar a privada. E a tendência é pior. Vocês já viram na Europa, né? Antigamente todo mundo tinha empregada, que nem no Brasil. Aí de repente, hoje em dia o cara é rico, ele não tem empregada. A mulher dele e ele vão lá e se revezam. Porque ter uma empregada, cara, na Europa é o olho da cara. Por isso que eu digo, por isso que eu sou fã da Holanda. Já te contei da Holanda, né? Que a Holanda, ela estimula o jovem a sair de casa aos 16 anos. O governo holandês, ele tem um departamento que quando tu faz 16 anos, tu vai lá, tu te cadastra. Se as tuas notas são boas, se a tua avaliação psicológica é boa, o governo financia um apartamento para te morar fora da casa dos pais. Legal, né, cara? Tu imagina a evolução de um país que sabe que a única forma de ficar adulto é te deixar arrombar sozinho. Porque enquanto a mamãe puxa a orelhinha, tu continua guri pequeno. Presta atenção nisso, né?
Trata de conversar com teu pai e com a tua mãe, e na hora que tu for pra faculdade, vai morar com um amigo. Vai morar longe dos pais, porque senão tu nunca vai ser adulto na tua vida. O maior tiro que eu te dei, talvez até hoje, perto do vestibular, hein? Já conversa com o pai e com a mãe, que o pai e a mãe não aceitam muito bem essa história. Deixa eu ver a tarefinha. Ô galera, anota a tarefa. Anota a tarefinha. Página 107. Página 107 é uma ótima tarefinha para essa aula. Obrigado, queridos. Ganha ponto na prova.